Liberdade financeira para aproveitar a vida. Olá, meu nome é Michael Lima, eu sou educador financeiro e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com você sobre liberdade financeira. Que coisa gostosa, né? Ter dinheiro no bolso, poder curtir a vida, poder aproveitar a vida de verdade sem aquelas preocupações financeiras que é a realidade da maioria dos brasileiros. Mas se você está aqui, é porque você tem liberdade financeira, ou é porque você está no caminho da liberdade financeira, ou se você ainda não está no caminho, está tentando se encontrar nesse caminho e está querendo chegar mais próximo da sua liberdade financeira. Eu percebi na minha vida como educador financeiro que liberdade financeira é um conceito que é diferente para as pessoas. Diferente, né? Então não existe um conceito único. Então eu já começo perguntando para você. Conta para mim, o que é a liberdade financeira para você? Por exemplo, quando eu comecei a fazer meus planos lá na infância, na adolescência, né, meus planos de liberdade financeira, e sim, eu sou um caso atípico, né, não quer dizer que eu vim de uma família extremamente abastada, com dinheiro, nada disso. Mas eu comecei a planejar cedo, comecei a investir cedo. Não importa a sua idade ou quando você, né, vai começar, se é que ainda não começou, o importante é você começar e você vai ter muito mais tranquilidade e liberdade financeira lá na frente, tá? Vou te explicar também a diferença dessas duas coisas e vou te dar uma dica no final também. Liberdade financeira e tranquilidade financeira são coisas diferentes, tá? Então, quando eu comecei a planejar minha liberdade financeira, eu tinha um objetivo, que era ter um certo valor e não precisar ter que bater ponto em uma fábrica, em uma empresa, por exemplo. Né? Eu percebi que nós éramos criados, eu, meus irmãos, minha família, as pessoas eram criadas, você fica na escola um tempão para você trabalhar para alguém, né? Trabalhar para o sonho de outra pessoa. Problema nenhum com isso, tá? Se você trabalha numa empresa, se você trabalha para uma outra pessoa e tá feliz, tá tudo bem. Mas não é o que eu queria. Não é o que eu queria. Eu queria ter o meu dinheiro para eu desenvolver os meus projetos, né? E é exatamente isso que eu faço hoje com esse projeto de educação financeira, dentre outros projetos que a gente veio desenvolvendo, né? Que eu vim desenvolvendo na minha vida. Então, o que é a liberdade financeira para você? Para mim, era ter um contingente de dinheiro, né, em que eu pudesse sobreviver com esse dinheiro e pudesse financiar os meus projetos. Mas, como eu estava falando para você, esse conceito de liberdade financeira ele é um pouco pessoal. E é muito importante você descobrir qual que é o seu conceito de liberdade financeira. Se você for anotar uma coisa dessa aula, se você for anotar só uma coisa, você pega lá papel e caneta e escreve: o que é liberdade financeira para mim? Né? Ou se não quiser escrever uma frase muito grande, escreve liberdade financeira, 2 pontos, um ponto em cima e um pontinho embaixo. E aí você vai colocando o que é a liberdade financeira para você. Esse exercício simples vai começar a clarificar os seus objetivos e clarificando os seus objetivos, unindo isso com sabedoria financeira, fica muito mais fácil você ter a verdadeira liberdade financeira de fato, né? E não só ficar falando, vendo outras pessoas, né? Por que um cara vai lá e compra uma lancha de 30 milhões, você fica vendo, observando, pensando, poxa, mas o que ele fez? A lancha de 30 milhões foi um exemplo talvez exagerado para a maioria das pessoas. Então, primeira coisa, o que é liberdade financeira para você? É fazer uma viagem? É poder viajar todos os anos? É fazer uma viagem para o Nordeste, né? Geralmente quem é aqui do Sul gosta de ir para o Nordeste, né? Ou quem é do Nordeste gostaria de vir para o Sul, para o Sudeste, né? Para o Norte, enfim, né? Para o Noroeste, não sei, né? Ou é fazer uma viagem internacional todos os anos? Maicon, para mim, fazer uma viagem internacional, pode ser que na América Latina todos os anos é liberdade financeira. Não, para mim eu tenho que ir para os Estados Unidos. Não, Maicon, para mim se for para viajar, é só para ir na casa dos parentes, né? Não, para mim eu tenho que ir para Portugal, sei lá, né? O que representa a liberdade financeira para você? Tá? Anota, isso é muito importante. Anota no final do vídeo para não sair do vídeo, né? Ou pausa o vídeo,
Vai lá, pega o papel e caneta e começa a anotar. O que é liberdade financeira para você? É fazer uma viagem? É pagar as contas e sobrar um dinheirinho? Para muita gente isso é liberdade financeira, né? Ah, Michael, eu recebo aqui 4.000 reais, pago as minhas contas e ainda sobra um dinheirinho. Opa, eu tenho liberdade financeira. Está tudo bem, mas é importante você definir e revisitar essa definição de tempos em tempos. Daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano. Porque os seus conceitos, conforme a tua sabedoria financeira, os teus conceitos sobre liberdade financeira e tranquilidade financeira, vou explicar um pouco mais a diferença sobre isso, eles vão mudando ao longo do tempo, tá? Então pode ser fazer uma viagem, pode ser pagar as contas, pode ser pagar as contas e sobrar um dinheiro, pode ser sair das dívidas. Sair das dívidas. Nós temos milhões de pessoas endividadas no Brasil. Se você sair da dívida, você já pode se sentir liberto financeiramente, né? Ou reduzir as dívidas. Ah, Michael, eu recebo 5.000, mas eu pago 4.000 só de dívida. Então fica meio que naquele 0 a 0 ali também. Talvez para você sair dessa situação já representa uma certa liberdade financeira para você, né? Ah, não, Michael, eu quero fazer como você. Eu quero me aposentar com investimentos. Eu não quero depender da aposentadoria do INSS. Pode ser também esse também o seu conceito de liberdade financeira. É você que vai definir, tá? E se quiser contar para mim aqui embaixo vai ser bem legal eu conhecer um pouquinho mais sobre você, porque dessa forma, conhecendo as pessoas que estão aqui me seguindo, assistindo esse vídeo, eu consigo produzir mais e mais conteúdos para vocês chegarem mais próximo dos seus objetivos financeiros. Essa questão do INSS é muito importante. Eu sei que muita gente ainda não pensa na aposentadoria, né? Geralmente uma pessoa assim acima de 40, 50, acima de 60 anos que ela começa a pensar na aposentadoria. Então se você é mais novo, né? Se você tem 20, 30, o que é importante você entender sobre essa questão do INSS, né? Que o INSS é o Instituto Nacional de Seguridade Social, mas para mim que sou educador financeiro, o INSS é isso nunca será suficiente. É exatamente isso. Por quê? Apenas 1% das pessoas que se aposentam com a aposentadoria do governo, que é o INSS, conseguem viver com a sua aposentadoria. Isso significa que 99% das pessoas no Brasil precisam, né, continuar trabalhando, ou seja, recebeu aquela aposentadoriazinha ali do INSS, precisam continuar trabalhando para manter o seu padrão de vida. Não é nem para enriquecer. Não é isso, né? Pensa no seguinte, a pessoa ganha lá, vamos trabalhar com um salário de 4.000, a pessoa ganha 4.000 reais, essa é a realidade de hoje. E ó, eu tô falando isso porque a coisa tende a ficar pior, muito pior. Tá? O INSS é uma conta que não fecha. Você hoje contribui para as pessoas que já estão aposentadas. A grande questão é que a população do Brasil está envelhecendo. As contas públicas do Brasil são cada vez mais mal administradas. Então a situação tende a ficar caótica mesmo. Tá? Então vamos lá. Um exemplo aqui sobre essa questão de liberdade financeira no sentido de literalmente se aposentar com seus investimentos e não esperar o INSS. Por que é importante você, se você não pensa nisso, começar a tomar uma atitude para pensar nisso, tá? Pelo seguinte, a pessoa ganha lá, sei lá, seus 4.000 reais, um exemplo, tá? Ela vai se aposentar com 1.000 reais, aproximadamente. Ah, Mike, o salário mínimo é 1.300. Eu tô arredondando valores aqui para você entender, tá? Então o cara ganha 4.000. Você acha que uma pessoa que ganha 4.000, ela vive com 500 reais ou com 1.000? Não, a pessoa que ganha 4.000, geralmente ela vive com 4.000. Se ela se aposentou com 1.000, logo, o que ela vai fazer? Vai ter que continuar trabalhando, tá? Então começa a analisar isso, começa a pensar isso, começa a construir a tua liberdade financeira, começa a construir uma vida financeira diferente a partir de hoje, viu? A partir de hoje. Por quê? Se hoje em dia 99% das pessoas precisam continuar trabalhando para manter o seu padrão, tá? Não é para aumentar muito o padrão, porque aquele mil realzinho que entra mais no mês ali da aposentadoria acaba nem fazendo muita diferença muitas e muitas vezes, né? E só que aí pensa o seguinte, você vai estar lá com seus 50, 60, 70 anos e você precisa continuar trabalhando.
Poxa, não seria melhor se você já tivesse uma liberdade financeira? Não seria muito mais tranquilo? Eu acredito que sim, tá? Isso é uma decisão de cada um. Claro, eu quero ter 90 anos, Michael, e quero continuar trabalhando. Ótimo, mas se você continuar trabalhando porque você é obrigado a trabalhar, né? Porque tem que ser assim, não tem outra opção, com certeza não é algo tão confortável assim. E, diga-se de passagem, se 99% das pessoas precisam continuar trabalhando para manter o padrão lá da aposentadoria, a situação tende a ficar cada vez mais difícil, né? As pessoas vão se aposentar com mais idade e a situação vai ficar mais complicada, tá? Então, primeira coisa aqui, primeira lição dessa nossa aula, desse nosso vídeo é: o que representa a liberdade financeira para você hoje, no estágio que você está hoje, tá? Lembra que eu dei alguns investimentos, foquei um pouquinho nessa questão de não esperar a aposentadoria do INSS, né, de se aposentar com investimentos. Para quem não sabe, eu fiz um plano de 15 anos, coloquei o plano em prática e fiz em um ano a menos, fiz em 14 anos, né? Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu faria em menos tempo, né? Faria em 5, no máximo 10 anos, é claro, né? Mas demorei mais tempo porque até aprender como investir, como fazer a coisa, acaba que demorou mais, tá? Eu citei esse exemplo, mas falei também, eu quero viajar todo ano, eu quero pagar as contas, eu quero sair das dívidas, eu quero sair do break-even no sentido do 0 a 0, né? Quer dizer, eu recebo 4 mil, tô no exemplo do 4 mil aqui, tá? Aí você leva para a realidade do teu salário, né? Ou 2 mil, ou 10 mil, enfim. Recebo 4 mil e pago 4 e não sobra nada. Eu queria ter um pouquinho mais, queria que sobrasse dinheiro, tá? Então começa a definir o que é a liberdade financeira para você e eu vou te falar para você como fazer para você estar no caminho da liberdade financeira. Só que antes, eu quero te falar alguns pontos, eu elenquei aqui 4 pontos, vamos ver se eu consigo falar dos 4, tá? Sobre o que eu entendo que não é liberdade financeira. Não é, tá? Você pode até definir que, Maicon, para mim liberdade financeira é, se eu não tivesse dívida nenhuma já tava bom. Pode ser, tá tudo bem, tá certo. Nesse momento tá certo, e depois você vai redefinir, sempre olhando para o próximo nível. Tá? Importantíssimo isso. Sempre redefina mensalmente, semestralmente ou uma vez por ano qual que é a tua liberdade financeira agora. E às vezes você pode estar pensando o seguinte: Michael, eu não quero ser rico, milionário, não quero esse negócio aí de ser... Não tô nem falando disso não, tá? Não tô falando disso. Eu tô falando só de você ter uma vida um pouco mais tranquila e não passar aqueles perrengues financeiros que 99% da população passa no Brasil. Tá? Isso depende de você. Inclusive a dica que eu vou dar hoje, que ela tá anotadinha aqui, tem a ver com isso, tá? A sua vida financeira depende de uma pessoa, que é você, né? Bom, o que não é liberdade financeira? Primeira coisa, ter gastos maiores do que os seus ganhos financeiros. Não é isso? Michael, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, e eu gasto 5 mil, mas eu recebo 4. Eu recebo essa perguntinha no Instagram. Isso é mais comum do que você imagina. Não sei se isso acontece contigo, tá? Mas a pessoa pega e fala assim pra mim: Michael, eu e meu marido ganhamos 8 mil reais, mas a gente tá gastando 9. O que eu faço? Primeiro que, se esse não é o teu caso, cuidado, gente, isso é muito, muito, muito sério, tá? Isso destrói as pessoas, destrói as famílias, destrói os relacionamentos, destrói a sua vida psicológica, a sua vida, enfim, a sua saúde, né? Física, mental, tá? Então, muito cuidado com isso. Ter gastos maiores do que os seus ganhos. Mas eu tenho a minha casa aqui, mas eu tenho meu carro. Mas aí você vai levando aquela vida, vai usando um empréstimozinho daqui, né? Vende um almocinho para comer a janta ali, só um jeito de falar, é claro, né? Usa um pouquinho de cheque especial de vez em quando. Sabe? Cuidado com isso. Tá? Cuidado. Mesmo que você tenha lá o teu bom carrinho, né? O teu bom carrão, a tua boa casa, bonita, confortável, gostosa, do jeito que você gostaria. Mas, antes disso, se você tem gastos, ou se você talvez está se encaminhando para isso, porque a inflação está aí, as coisas estão ficando cada vez mais caras.
As coisas, inflação significa inflar, encher, aumentar o preço das coisas. As coisas estão, nesse momento, as coisas estão ficando mais caras. E não necessariamente o nosso rendimento vai acompanhando a inflação. Na grande maioria das vezes não é isso que acontece. A menos que você já invista e tal, de forma diversificada, da forma correta, aí é outra história, né? Mas na maioria das vezes, o que é mais comum é o preço das coisas está aumentando e o teu poder de compra não acompanha. Então, os teus gastos estão aumentando e os teus ganhos, né, os teus recebimentos, teu faturamento, teus ganhos financeiros não estão acompanhando. Cuidado com isso. Tá? Se você está nessa situação, eu tô aqui para te ajudar, tá? Sugiro você procurar ajuda profissional urgente, porque a coisa tende a ficar caótica, a coisa tende a ficar pior. É sério isso, tá, gente? É sério. Um probleminha aqui, um probleminha lá, você não dá muita bola, daqui a pouco vira um problemão. Né? Por que as pessoas morrem, por exemplo? O cara tinha uma gripe, aí pegou uma outra doença, pegou uma outra coisa e o corpo não aguentou, não deu conta. Né? Baixou a imunidade e aí foi pra fita. Então, cuidado. Pequenos probleminhas, eles geram um efeito bola de neve e geram um grande problemão. Então, cuidado com essa questão de ter gastos maiores do que os seus ganhos. Ou, se não é essa situação, você está se encaminhando para isso. Segunda coisa que não é liberdade financeira, na minha opinião, é ter um dinheirinho para pagar as contas. Maicon, eu tenho um dinheirinho lá, né? E eu pago as contas. Ou eu ganho salário e pago todas as minhas contas. E tá tudo bem, não tô devendo nada para ninguém. Meu nome não tá sujo. Tá tudo certo. Eu não considero que isso é liberdade financeira. Por quê? Pensa se nesse mês você tem 50, exemplo, né? Recebe 50 e paga 50. Mesmo que fosse 50 mil. Eu sou um médico aí, por exemplo. Não, mas que eu sou um médico. Eu ganho 50 mil, gasto 50. Cara, se acontecer qualquer errinho, se acontecer qualquer problema na tua vida financeira, mês que vem tu tá no caos. E eu citei o exemplo dos 50 mil, mas vale para outra realidade também. Michael, eu recebo 2 mil e eu pago 2 mil. Qualquer probleminha que acontecer na sua vida financeira, você tá no caos. E não vem com essa de que, mas eu tenho fundo de garantia, mas eu tenho... Cara, isso daí são situações paliativas, que você não deveria nem estar olhando para isso. Não deveria estar nem pensando que tem aquele dinheiro. Muito pelo contrário, você deveria estar pensando em investir para ter a tua liberdade financeira de fato lá na frente. Tá, lá na frente, que eu digo daqui a 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos, 5, 10... Geralmente no máximo 15 anos, no máximo, tá? Se você faz esse processo de investimento financeiro da forma correta, tá? Então, presta muita atenção. Michael, tenho dinheiro para pagar as contas e isso para mim é liberdade financeira. Eu entendo que não, porque emergências financeiras acontecem, tá? Querendo ou não querendo, elas acontecem, tá? É um probleminha de saúde, né? Às vezes um filho, um neto, um parente que você até talvez poderia ajudar se estivesse mais tranquilo na questão financeira. Então, estar nesse 0 a 0 é como estar na corda bamba. É muito perigoso, né? Você não cai nem bem para um lado, nem bem para o outro, mas tá ali no meio, né? Para cair, é só vir um ventinho ali que já acontece um problema com você. Então, presta muita atenção nisso, tá? Eu acho que não é liberdade financeira. Duas coisas, então. Ter gastos maiores do que os seus ganhos. Segunda coisa, ter dinheiro para pagar as contas. Ganha 5 e gasta 5. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu sei que muita gente pensa, Michael, mas se eu ganho 5 e pago 5, tá tudo bem. Mas eu sou servidor público. Cara, faz investimento, caminha para a liberdade financeira. Eu não tenho eu conheço dezenas, centenas, milhares de pessoas que já me procuraram, e a gente nem consegue atender todo mundo, tanta, né, gente que já nos procurou nesses mais de 20 anos aí que eu estou no mercado financeiro. E aquela pessoa que está no caos financeiro, que está endividada, que está com problemas financeiros, devendo tudo e mais um pouco, às vezes devendo até para agiota,
Essa pessoa nem sempre ela foi assim. A vida dela era equilibrada. Ela estava justamente nessa situação. Ganha 5 e paga 5. Tava tudo equilibradinho, tudo certinho, bonitinho. Mas alguma coisa aconteceu. Geralmente é isso. Ou veio uma pandemia, ou veio uma doença, ou veio um problema lá na empresa, a pessoa foi desligada. Então cuidado, cuidado, tá? Se você tá no 0 a 0, na minha opinião, você pode concordar ou não, mas na minha opinião como educador financeiro, na minha experiência como educador financeiro, você não tem liberdade financeira hoje. É importante você pensar o teu próximo passo. Bom, terceiro e quarto ponto. Não é liberdade financeira, na minha opinião como educador financeiro, você ter uma casa, ter um carro, tá com as contas paguinhas, mas não ter investimentos. Também não é liberdade financeira. É super importante, claro, né? Ter a tua casa, ter o teu carro. Ah, Maico, tá pago ou tá financiado, tá pagando, né? Tô com as continhas em dia ali, tá legal, tá bacana. Mas é importante que você tenha investimentos. Não vai esperar que em uma situação inesperada financeira na sua vida, e isso, gente, repito, acontece nas melhores famílias, tá? Infelizmente acontece. Situações financeiras inesperadas. Não vai esperar que aquele dinheirinho que você tem guardado lá, ele vai dar, né, e vai sobrar para uma situação, às vezes, mais urgente, mais séria até. Ou, eu de repente vendo minha casa, vendo meu carro, numa situação financeira inesperada. Não espere, tá? Ter casa e carro, mas não ter investimentos, pode ser um erro muito grande e eu considero que, de novo, é minha opinião, você pode concordar ou você pode discordar, tá? Mas eu considero que você não tem liberdade financeira. Então é muito importante. Tem a tua casinha lá, ou tua casona, né? Tem o teu carrinho, ou teu carrão. É importante que você tenha investimentos da forma correta, né? Com conhecimento e diversificado, tá? Investir não é nada complicado não, tá? É simples, claro que precisa de um passo a passo para você aprender a investir. Então é muito importante ter uma gordurinha, né, de investimentos, mesmo que não seja aqueles investimentos, né? Michael, eu não tenho 100 mil reais, né? Eu não penso em ter 1 milhão, 5 milhões investido. Não estou falando isso. Mas de repente você ter pelo menos, no mínimo, né, um valor que você poderia se manter por 1 ano, no mínimo, tá? Que você poderia se manter por 1 ano só com seus investimentos. Isso é extremamente importante para você não passar nenhum perrengue financeiro na sua vida. Tá? Isso é base, isso é alicerce para você não passar perrengue financeiro. Por isso que não é liberdade financeira, na minha opinião, simplesmente ter casa e carro e não ter investimentos. E quarto ponto, ter um dinheiro guardado, isso também é muito comum no Brasil, né? A poupança, por exemplo, foi criada por Dom Pedro II em 1861. Para quê? Para os escravos guardarem o dinheirinho deles lá e comprar sua carta de alforria, né? Comprar sua liberdade lá, aquela coisa toda. A poupança, quando ela foi criada, ela pagava 6% ao ano, né? 0,5% ao mês, mais ou menos ali 6% ao ano. Quanto que a poupança paga hoje? Ano de 2023 eu estou gravando esse vídeo. Poupança paga 6%. Foi criada a TR, mais uma beiradinha ali. Gente, deixa eu contar uma coisa para você. Ter dinheiro guardado. E se você tem dinheiro guardado, parabéns, tá? Parabéns se você tem dinheiro guardado. Por quê? Porque você deixou de gastar. Então você já mostra que você já é um poupador. Você já tá na direção correta. Talvez não tá no caminho, caminhando. Né? Tá parado ali, mas tá olhando para a direção, tá olhando para o lado certo. Então parabéns se você tem dinheiro guardado, inclusive se for na poupança. Mas ter o dinheiro guardado e que não está investido não é liberdade financeira, tá? Vou fazer uma conta simples aqui. Michael, eu tenho lá só R$1.000 na poupança, não faz diferença? Faz sim. Faz sim. Se eu fizer o cálculo aqui para você, a diferença, se fosse só R$1.000, imagina se for mais, né, gente? Imagina se for mais. Eu tenho só R$1.000 parado lá e tá na poupança mesmo. Cara, você tá perdendo dinheiro todo dia, 24 horas por dia. Então, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, todo dia você está perdendo dinheiro, você está perdendo o poder de compra, porque o teu dinheiro está guardado e não está investido. Então é muito sério isso também, tá? Você já fez o mais difícil, que era poupar, que era deixar de guardar.
Deixar de gastar, aliás, né? Agora vem a parte mais fácil, que é aprender a investir, que é fazer esse dinheiro começar a trabalhar para você, mesmo que seja um valor pequeno. Senão você vai passar segundos, como está acontecendo agora, minutos, dias, meses, anos, décadas com aquele dinheiro que podia ter rendido um pingadinho a mais para você. É o tal do efeito dos juros compostos, tá? E se gerar um pouquinho a mais, isso no longo prazo, então nem se fala, dá uma diferença muito, muito grande. Bom, liberdade financeira para você aproveitar a vida. Como que você vai fazer? Existe um passo antes da liberdade financeira, que é o que eu chamo de tranquilidade financeira. Então, antes da liberdade financeira de fato, o que é a liberdade financeira? Cada um vai definir o que é, né? Ah, Michael, para mim é fazer uma viagem internacional todos os anos. Tá bom. Para mim é visitar meus parentes todos os anos e conseguir não ter mais dívidas. Então essa é a tua liberdade financeira desse momento. Daqui a um mês, 6 meses, um ano, você vai redefinir, né, sempre olhando para frente, a sua liberdade financeira. E, gente, eu estou repetindo aqui, porque a repetição é uma das melhores técnicas da didática para você entender um determinado assunto, tá? Agora, de repente, antes de você conseguir aquela liberdade financeira, sabe, aquele sonho, para algumas pessoas, por exemplo, né, liberdade financeira é ter R$1 milhão investido, é conseguir levar a família para Disney todo ano. Tô dando um exemplo aqui, tá? Ou pro Beto Carreiro, né? Ou vou diminuir um pouquinho o sonho, Mike, vou pro Beto Carreiro, pode ser? Pode ser. Mas é importante você começar a visualizar passos. Por quê? Se a tua liberdade financeira está tão longe, que você não consegue tocar nela, que você não consegue visualizar aquilo mais próximo de você, você acaba desistindo. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. A pessoa vai lá, sei lá, às vezes até joga na Mega Sena, sonha com aquele monte de dinheiro, mas ela não consegue visualizar algo mais próximo e isso faz com que você desista. Então, claro, é importante sonhar, o sonho te impulsiona, o sonho te mantém no caminho, mas antes da liberdade financeira vem a tranquilidade financeira. A tranquilidade financeira é um passinho antes. Aí você vai fazer uma segunda definição. Primeiro, você vai definir o que é a liberdade financeira para você, tá? E a segunda definição, seria importante você anotar, o que é a tranquilidade financeira para você. Vou te dar um exemplo, tá? Um exemplo do que pode ser tranquilidade financeira. Ah, Michael, eu recebo aqui, eu e minha esposa, né, ou eu e meu marido, R$8 mil por mês bruto, né? A gente pega esse dinheiro e gasta tudo. E a gente não tem um valor investido. Então você não tem nem tranquilidade financeira ainda. Mas se você está aqui comigo agora nesse vídeo, você está no caminho. Então você pode definir que tranquilidade financeira é um passo bem grande, né? Antes ainda da liberdade financeira. Está no meio do caminho. Então você pode definir que a tranquilidade financeira vai ser, por exemplo, eu vou manter a minha renda de 8, porque eu não quero subir de cargo na minha empresa. Um exemplo isso, tá? Se você quer subir de cargo, tá tudo bem. Mas é só um exemplo. Eu não quero subir de cargo lá na minha empresa, vou manter o 8 mil, que é a soma da nossa renda, mas a gente vai fazer um esforço para passar a gastar no máximo 7. E vai começar a investir, vai pagar todas as contas em dia, vai zerar o cheque especial lá do banco, por exemplo, né? E vai chegar num valor aí de uns R$80 mil investidos. Olha só. R$80 mil investido. Vamos fazer uma continha? R$80 mil a 1% já vai te dar uma rendinha de 800 pila. Não é aquela liberdade financeira, mas já está começando a trazer a paz e a tranquilidade financeira para você. Então você pode pensar dessa forma, tá? Vou fazer um esforço, né? É importante envolver tua esposa, é importante envolver teu marido, é importante envolver os filhos. Porque quando você fala, eu preciso deixar de gastar nisso, parece ruim. Mas quando você fala, nós temos um objetivo lá na frente, porque o Michael Lima ensinou que é importante a gente ter liberdade financeira. Mas antes, tem um passinho que é a tranquilidade financeira. E ela é super importante para que a gente tenha uma vida financeira mais feliz e mais tranquila lá na frente.
né? E essa vida financeira mais feliz e mais tranquila, se você for falar isso para uma criança, é claro, né? Você vai dar um exemplo de poder comprar sorvete mais vezes, né? Ou poder passear mais com a criança e etc e tal, tá? Então é importantíssimo envolver a família. Por quê? Se você tem um objetivo e você quer chegar nele, sozinho, sozinha, você chega. Agora, duas pessoas seguindo nesse mesmo objetivo, ela se torna uma coisa muito maior do que uma pessoa tentando aqui e outra pessoa tentando aqui e você somar os esforços dos dois separadamente. Certo? Então, se vocês se unirem no objetivo de conquistar tranquilidade financeira e posteriormente liberdade financeira, as chances aumentam. E ó, gente, todo mundo, 100% das pessoas pode conquistar a tranquilidade e a liberdade financeira. Então, para deixar claro, tranquilidade financeira é um passo antes, por exemplo, né? Ah, Michael, eu vou controlar aqui minhas contas, vai sobrar um dinheirinho aqui no final do mês, eu vou investir todo mês da forma correta, né? E vou lá na frente, eu quero chegar num objetivo aí, sei lá, de 80 mil reais investidos. Um exemplo. É importante você ter consciência dos seus gastos. Muita gente acha que gasta 1.000, mas gasta 3. Então é importantíssimo, tá? Ter consciência dos seus gastos. E é importante você multiplicar o seu dinheiro com investimentos conservadores. Não é para correr riscos. Dica: se você é maior de 18 anos, você é 100% responsável por sua vida financeira. Não é esse governo, não é aquele, não é a minha mãe que fez aquilo, não é meu pai que me deixou, não é meu irmão que brigou comigo, não é o colega do trabalho. Esquece. Problemas todas as pessoas têm. Tá? Eu acho que uma pessoa batalhadora, né, ralada, às vezes pobre, né, no sentido de aquela vida difícil, ele ganhando o salário mínimo, tem a vida mais difícil ainda. Mas uma pessoa que tem muito dinheiro também tem problemas. Você acha que ela não tem... O problema não é o dinheiro em si, né? Se ela investe, se ela tem controle da vida financeira dela. Mas ela também tem problemas. E eu quero dizer para você agora que 100% da responsabilidade de você conquistar a tua tranquilidade financeira, 100% da responsabilidade de você conquistar a tua liberdade financeira está nas suas mãos. Isso é ótimo, porque se você terceirizar a culpa, ó, meu amigo, minha amiga, você não muda as pessoas, não tem o que você fazer. Ah, a culpa é da minha mãe, é do meu pai, do meu amigo, do colega, do meu irmão, da minha irmã. Você não vai mudar as pessoas. Comece mudando você e aí fica tudo mais fácil, tudo mais simples de você traçar um projeto para a tua liberdade financeira. Me acompanha lá nos stories, sempre tem umas dicas legais. Entra no grupo de WhatsApp, é um grupo fechado também. Eu tenho mandado uns áudios bem bacanas lá para você aprender a ter mais tranquilidade e liberdade financeira. E me acompanha também lá no Facebook do Michael Lima Investidor. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.